Boa noite. Desejo que todos estejam bem. Estamos aqui ao vivo novamente com mais um assunto super importante em relação à síndrome de Down e uma convidada mega especial. Para quem não me conhece, eu sou Daniela Drummond, idealizadora da 21 Connect. E eu sou mãe, tenho um filho com síndrome de Down. Olá, doutora Anelisa. Ei, Daniela, tudo bem? Tudo bem? Seja muito bem-vinda essa noite a esse encontro. Obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo aceite. A doutora Annelise é pediatra, para quem ainda não a conhece, e especialista no sono, e tem feito muita diferença na vida das famílias. E se você puder contar para a gente, doutora Annelise, como tudo começou, como foi esse caminho? Eu tenho muita alegria e muito orgulho de estar nesse caminho, Dani. Então, minha formação, igual você falou, eu sou pediatra geral. É, Sempre fui muito pediatra geral, realmente. E aí, quando foi em 2011, eu procurei uma área de atuação que já era uma coisa que eu era muito envolvida, inclusive pessoalmente. Meu pai é pediatra, ele fala que pediatra que não sabe sono só sabe meia pediatria. E aí, em 2011, eu Uhum. comecei a estudar sono. Fiz 2 anos de curso em São Paulo. Assim que eu terminei o curso, eu já comecei a ler polissonografia aqui em Belo Horizonte, que é o exame de sono. Então, comecei em 2013. E que eu me lembre, a primeira polissonografia que eu li de uma criança com síndrome de Down foi em 2016. Então, já estava aí um tempo lendo polissono de criança. E realmente, assim, Uhum. quando eu terminei de ler e que eu fechei o laudo, que o programa calculou todos aqueles índices, e eu me deparei com aquele exame, eu fiquei muito assustada e assim, e até indignada, né? Eu não aceitava que uma criança que a gente sabe como que é a rotina dessas crianças, o tanto que se busca o estímulo precoce para elas atingirem o máximo do potencial genético delas. E eu não aceitava que assim uma criança que passava o dia sendo estimulada tinha uma noite com aquela qualidade tão ruim. E na verdade, foi um dos piores exames de sono que eu já vi, foi o primeiro, e eu acho que ele veio justamente para me assustar. Se Aqui também, transformar. exato, acho que sim. E por coincidência, aqui nessa época, em 2016, estava tendo a pós-graduação de síndrome de Down do IEPSIS. E muitas mães Uhum. começaram a procurar o exame, porque o Rogério, bioquímico, tinha falado sobre a apneia. Então, como eu estava fazendo esses exames de criança aqui, foi outra coisa que eu achei muito interessante, assim, que a vida preparou, que eu comecei a ver um exame atrás do outro. Então, também, se eu tivesse visto um e não tivesse visto outros, ou demorasse 6 meses para ver outra criança com síndrome de Down, talvez aquilo não me incomodasse tanto como me incomodou na época. Uhum. E uma coisa que foi Sim. muito interessante, assim, à medida que eu fui vendo os exames, eu tinha uma necessidade muito grande de encontrar com essas mães para falar o que, que eu estava vendo, porque eu também sabia que eu estava assinando um laudo que ia deixar essas mães muito ansiosas, muito tensas e que elas dificilmente seriam acolhidas por outros médicos, porque era um tema novo que eu, inclusive, dentro da minha formação de sono, eu não tinha ouvido falar sobre sono em síndrome de Down. Então, aí foi muito interessante que Uhum. uma mãe trabalhava no mesmo hospital que eu trabalhava na época. E ela, angustiada, mostrou o exame para uma fisioterapeuta e a fisioterapeuta falou assim: a Ana Elisa está de plantão aí hoje, vai lá conversar com ela. E aí eu encontrei, e aí eu fui conhecendo outras mães, fui conversando com elas, e aí a gente, né, foi se juntando. Em 2017 eu escrevi a cartilha, que foi de uma necessidade minha de falar, e foi uma coisa também bem Incrível. legal. Bem Super legal atual. porque... E a Quem primeira ainda não vez que eu tiver fui... a cartilha, pode mandar uma mensagem que a gente compartilha. Isso, a ideia foi essa mesmo, assim, várias mães cederam muitas fotos das crianças fazendo exame, das crianças dormindo, e a ideia foi preparar um material de qualidade que as crianças também se interessassem para facilitar que elas fizessem o exame,
que fosse distribuído de forma gratuita. E também aconteceu assim, super legal de eu conversar e já acontecer e a cartilha sair. Em um mês eu escrevi tudo e aí acho que ela ainda está atual, sim. Super, muito mesmo. E para a gente começar a falar sobre o sono, o que que é o sono e quais são as principais diferenças que você percebe na síndrome de Down? Então, muitas pessoas acreditam que o sono é um momento de inatividade, onde a gente desliga nosso corpo, né? Quando a gente pensa em adolescentes, eles acham que eles estão perdendo tempo dormindo, né? Assim, adulto jovem. E na verdade isso não é isso que acontece. Então, a gente tem 3 grandes estados nas 24 horas, que é a vigília, que eu tô acordada. Uhum. Nesse momento, meus sentidos estão ligados, eu estou percebendo o mundo através da visão, da audição, né? E eu estou colocando informação para dentro. Quando eu vou dormir, aí no sono eu tenho os outros 2 estados, que seria o sono não REM, que tem o estágio 1, 2 e 3, e o sono REM, que é onde a gente sonha. E aí, nesse momento, por exemplo, quando eu leio uma polissonografia, eu vendo a atividade cerebral que eu vejo ali no eletroencefalograma, é através disso que eu falo. É estágio 1, é estágio 2, é estágio 3. Então é muito legal, porque a atividade do cérebro é diferente em cada estágio. Os meus Sim. neurotransmissores, as substâncias que eu libero no meu cérebro, são diferentes em cada estágio. E a função deles, de cada estágio também, né? Então, tem estágio que é muito importante para a linguagem, outros muito importantes para a memória, o REM muito importante para o processamento das minhas emoções. E tem momentos, por exemplo, no REM que a minha atividade cerebral está, inclusive, eu estou 30% mais ativa do que na vigília, né? E se eu considerar o sono em geral, eu tenho uma redução só de 10% do meu metabolismo. Então, é um processo bem ativo e que eu não tenho substituto na vigília. É completamente diferente. Então a gente tem que... eu pessoalmente, eu respeito muito o sono, porque a gente foi selecionado geneticamente, aí as características nossas que nos permitiu que a gente sobrevivesse mais, né? E o sono tá aí esse tempo todo, assim, nas crianças, na infância, o sono é muito presente, ele ocupa, né? Nos primeiros 2 anos, mais da metade eu estou dormindo, então é muito importante a gente respeitar esse período. Verdade. Você perguntou a diferença na síndrome de Down, né? E isso, como são esses números na síndrome de Down e por que é tão importante a gente falar sobre isso e se preocupar em relação ao sono. Sim. A arquitetura do sono, que é isso que a gente falou, estágio 1, 2, 3 e o REM, ela é um pouquinho diferente na síndrome de Down. Né? Então, tem muito pouco estudo em relação a isso, mas os que tem são 2. Né? Realmente, assim, eles mostram que as crianças têm menos REM, que é esse momento que a gente sonha, que é o momento que eu tenho atonia muscular. Então, que você falou que é importante para a fala, né? Ele é importante para a fala, ele é importante para processar minhas emoções. E aí, os outros estágios, a descrição é que é maior, N1, N2, N3. Então, o N3 é um sono mais profundo, mas o N1 são sonos mais leves, então tem mais na síndrome de Down. É um sono com mais despertar, é um sono com mais movimento corporal. É uma eficiência do sono, quando eu pego a noite toda, quantos % daquele tempo que a criança está deitada e está dormindo é menor. Então, já tem algumas características que falam que o sono poderia ser um pouquinho diferente. Mas, assim, uma coisa que me incomoda profundamente é a gente dar como desculpa, né? Que eu acho que muitas vezes os pais têm essa queixa, muitas vezes não tem, que isso também é outra coisa interessante. Mas, assim, muitas vezes os pais chegam com essa demanda para o profissional de saúde e a resposta é não, o sono deles é assim mesmo, né? Não tem que... é desse jeito mesmo, e aí não acredito que seja isso, não. É muito triste, né? Assim, aquela história de
Ele nasceu assim e vai viver assim para sempre, vai ter um sono prejudicado para o resto da vida. É. E o quanto que o desenvolvimento dessa pessoa não vai ser prejudicado por esse motivo. Sim. Então, acho que a gente tem que ir atrás, assim, igual qualquer um de nós, eles vieram com o potencial genético deles para, né, superar em alguns aspectos e outros igual a gente, que, né, a gente também vai ter dificuldade em algumas Sim. questões, mas a gente tem que ir atrás desse máximo potencial genético que a gente foi presenteado. E interessante você falar que às vezes os pais não têm a queixa. Será que porque não observaram o filho dormir? Porque o que a gente ouve às vezes, mas ele dorme 12 horas por noite, 10 horas por noite, e às vezes, né, passou despercebido. A partir do momento que às vezes questiona essa família, aí ela vai passar a observar como realmente é o sono dessa pessoa. E o que a gente vê é o seguinte, os pais queixam mais quando a criança tem uma dificuldade de iniciar o sono. Quando é uma criança que Uhum. desperta muito à noite, que te chama e que vai no seu quarto. Não é o padrão das crianças com síndrome de Down, porque a criança que tem dificuldade de iniciar e de manter o sono, a gente classifica como insônia. Agora, o principal Uhum. distúrbio de sono nas crianças com síndrome de Down é a apneia. E o que é a apneia? É aquela criança, é até uma pessoa também adulta, a gente vê, às vezes fala assim, ele está começando a deitar, nem deitou na cama e já está dormindo. Então, são crianças que às vezes dormem rápido, não te dá um trabalho para fazer dormir. São crianças que dormem a noite toda, mas têm um comportamento muito agitado durante o sono. E se ela dorme sozinha, é o que você colocou. Muitas vezes eu não vou notar isso. A outra coisa para a gente chamar a atenção, que cochilo durante o dia é normal em criança até 3, 5 anos. E é uma queixa Uhum. comum dos pais de crianças com síndrome de Down, de ter uma criança com 7, 8, 9 anos, 10, que volta dormindo na van quando está em período de escola, que vai dormindo de uma terapia para outra. Isso é sinal de sonolência excessiva diurna. E aí eu estou comprometendo aquele meu período de vigília que a gente falou que eu estou coletando informação para colocar para dentro. Aí já prejudica mais, porque eu não Uhum. estou nem coletando. Né? Quem dirá fixar aquele aprendizado. Se eu estou ali cansada, né? Quantas vezes a gente está numa palestra, alguém vira para você e fala assim, o que ela falou mesmo? Você fala assim, ai, não sei, voei. Ou seja, você não conseguiu Tô colocar para dentro, quem cochilando. dirá? Uhum. Né? Então, a queixa, o fato de dormir rápido e não demandar durante a madrugada, eu acredito que é isso que faça com que os pais queixem menos de sono. Doutora Annelise, quais são os principais sintomas da apneia? O que que a família pode observar durante o sono? Classicamente, que a gente entende como ronco, né? E as pausas respiratórias, a apneia mesmo que eu vejo, isso não é tão comum da gente ver em criança igual a gente vê em adulto. Então, muitas vezes o que eu vou ver em criança é um sono agitado. Aquela criança que você chega de manhã e o travesseiro caiu, a coberta tá toda revirada, né? Parece que assim que ela travou ali uma luta mesmo durante a noite. Criança que sua muito durante a noite, que chuta, né? Isso também é bem comum em criança. Criança que dorme com o pescoço estendido para facilitar a passagem de Aí, ar, hiperextensão do pescoço, uhum. posições não usuais. Então, não tem provado isso, mas aquela posição que muitos pais queixam, que é a posição para dormir. Já ouvi pai falando posição de laptop, né? Que é sentado, pendido para frente, isso. Que é comum, não tem provado que isso é por conta da apneia, mas posições não usuais, outras posições sem ser aquela deitada, também está associado com apneia. Uhum. E quais são as formas da gente poder contribuir, da gente tentar amenizar e melhorar essa qualidade do sono? Quais são as Então, opções, as alternativas que a gente possui? sim. Então, a primeira coisa, assim, o que é aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem nenhum protocolo. Mas nos Estados Unidos já tem protocolo desde 2011, no Reino Unido também já tem um protocolo. Então, igual os pais de crianças com síndrome de Down conhecem, por exemplo, uma criança hoje nasce,
independente do pediatra ouvir se tem sopro ou não, o eco é obrigatório. Então, eu não espero ele ter sintoma para eu pedir o exame. O exame de tireoide é outro exame que eu tenho que fazer anualmente. Eu não vou esperar ele ter esse tipo de sintoma. Então, o que nos Estados Unidos é recomendado? Que, assim, desde a primeira consulta que a criança chega lá para mim com dias de vida, o pediatra deve perguntar especificamente sobre sintoma de sono. E não é sintoma de sono do tipo, dorme bem? Né? Porque isso, normalmente os pais, qualquer pai de criança vai responder sim, e quando a gente pergunta mais detalhadamente, que a gente vai achar problemas. Então, desde o primeiro eu perguntar, né? Ronca, dorme de boca aberta, pescoço estendido, mexe muito durante o sono, e eu vou perguntando em toda consulta. Se apareceu algum sintoma, eu vou imediatamente pedir um exame de sono, a polissonografia. E a recomendação nos Estados Unidos é que, assim como eu faço eco quando nasce, independente da criança, a criança pode estar super bem, mamando no peito, no quarto com a mãe. Então, da mesma forma, a criança fez 4 anos, eu deveria pedir uma polissonografia, mesmo que a mãe não tenha queixa nenhuma. Isso por quê? Porque a prevalência, a chance de ter um problema de sono é muito, muito grande. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer um diagnóstico. Né? E os números em relação ao recém-nascido é altíssimo, né? Altíssimos, Dani. Então, apesar dessa orientação ser a partir de 4 anos, porque tem pouco estudo ainda com crianças menores, mas o que eles mostram é que nos primeiros 2 anos a apneia é muito prevalente, chegando a 80%, 95% das crianças entre 0 a 2 anos, e a maioria, a apneia é grave. Então, nessa fase, muitos têm uma laringomalácia, a questão da hipotonia, que vai sendo trabalhada à medida que a criança cresce, nessa fase também é mais importante. Depois disso, a tendência é a prevalência da apneia cair, mas não é tanto também não. Então, um estudo muito recente, que é um estudo de uma qualidade boa, que a gente chama de meta-análise, que ele reúne vários estudos, mostrou uma prevalência de aproximadamente 70%. Das crianças. Então, em cada 10, 7 vão ter apneia obstrutiva do sono. O número é muito alto. E a tendência, e à medida que vai virando adulto, é que isso vá piorando. Porque aí tem os fatores que também contribuem, né? Vamos pensar assim, uma criança sem síndrome de Down, eu pensaria em apneia entre 2 e 7 anos, que é a fase que ela tem aumento de amígdala, de adenoide. Depois esses tecidos eles diminuem. E depois eu vou pensar na vida adulta depois dos 40. Então a síndrome de Down ela se mistura com esses fatores todos que a gente já tem. E tem essa característica de ser muito prevalente antes de 2 anos, ser muito grave antes de 2 anos. E depois diminuir, mas aí ao longo da vida ir aumentando. Entendi. E a gente está recebendo muitas mensagens. Nesse momento tem 73 pessoas participando da live. Oba! E muitas queixas também, né? Questão de... Uma mãe acabou de comentar. Há 2 semanas ninguém dorme na minha casa. O que você pode sugerir de rotina de sono? Como a gente, além de todos os acompanhamentos e tratamentos que precisam ser feitos, cirurgias, se for o caso, se você puder comentar sobre isso, em relação à rotina do sono. Sim. Então, quando a gente vai ver os outros distúrbios do sono, né, que a gente falou agora um pouquinho de apneia, os outros, as crianças com síndrome de Down, elas estão iguais todas as crianças, aí com uma chance bem grande de ter os outros também. E aí a questão da insônia, da dificuldade de dormir, da criança que vai virando, né, trocando o dia pela noite, a questão da rotina e das pistas ambientais, elas são muito importantes. E nesse momento de quarentena, que a gente está muito dentro de casa e com as atividades muito parecidas, às vezes eu estou até me expondo mais à luz durante a noite do que durante o dia, né? E aí, Verdade. Às vezes, eu preciso muito da minha produção de melatonina no início da noite para eu iniciar o meu sono e para me manter dormindo. Tem também muito pouco estudo em relação à melatonina em síndrome de Down, mas mostra que eles produzem de forma adequada. Então, é diferente do que a gente sabe em crianças com autismo, com outras síndromes X frágil, RET, que tem um problema até o TDAH, que tem um problema na secreção de melatonina.
a princípio, o síndrome de Down não tem problema. Então, quais são, né, o que eu deveria fazer nesse momento? Eu ter horários consistentes de dormir e acordar. Então, dormir e acordar sempre no mesmo horário, mesmo que a minha noite não tenha sido boa. E se a criança cochila, também manter esses horários. Evitar a exposição à luz de eletrônicos, televisão. Tem muita gente que desliga a televisão e vai dormir, ou tem televisão no quarto, 1 hora antes de eu iniciar meu sono. Então, eu começo a produzir minha melatonina 1 hora antes, 2 horas antes do horário que eu durmo. Então, se eu estiver vendo televisão, eu vou atrasar isso. Né? Celular ainda é pior porque ainda é mais perto. Evitar alimentos que têm cafeína, então refrigerante, o próprio café, chá, que são coisas que duram mais ou menos umas 7 horas no nosso organismo. Meia hora antes de eu dormir, eu preparar meu corpo, eu fazer as mesmas atividades, mais ou menos nesse período 30, 40 minutos, atividades bem simples, que é o quê? Tomar um banho, escovar meu dente, colocar pijama, né, deitar, no caso, contar uma história para a criança. Então, essas questões de expor muito à luz durante a manhã, a luz natural, o sol, praticar atividade física, mesmo dentro de um espaço pequeno. Lembrando que criança tem uma noção de espaço diferente da gente, né? Então, às vezes aquela sala que pra gente, eles estão ali, tá incomodando a gente porque eles estão ocupando tudo, mas, né, para eles o espaço tá perfeito. Movimento, eles precisam disso, né? Sim. Você tinha me perguntado da cirurgia. Ótimo, vamos falar sobre a cirurgia. A apneia, qualquer criança. Então, a primeira causa é aumento de amígdala e adenoide. Então, se eu identifico uma apneia, eu vou fazer uma avaliação com o otorrino para ver se esse tecido linfóide, essa carninha dentro do nariz, ali no final da garganta, se está de um tamanho muito grande que está atrapalhando a minha respiração, principalmente quando eu durmo. Porque quando eu durmo, eu relaxo minha musculatura. E aí, se eu tenho um espaço que meu músculo está bem, que está ali obstruído um tanto, na hora que eu relaxo, pode fechar. Então, a primeira avaliação é essa. Mas, assim, o que a gente vê que não é só essa obstrução que a gente chama de anatômica. Então, criança sem síndrome, que tem apneia e que tem aumento do tecido linfóide, se eu opero, 60% a 80% vai curar da apneia. Mostrando para mim que a parte muscular é muito importante. E aí, com as crianças com a trissomia, a gente tem um desafio da questão muscular, né? Então, os pais ouvem essa palavra desde que nasce, que é a questão da hipotonia. Então, é de se esperar que esse percentual de cura neles seja menor, porque a questão muscular é mais importante. E aí, a cura neles é de 16% a 33%. Então, quer dizer, a maioria, o que mostra? Vale a pena operar? Vale, porque, em média, eu reduzo minha apneia pela metade. Então, se eu paro de respirar 10 vezes por hora durante a noite, a média que eu reduzo, isso vai para 5, né? Mas, de qualquer forma, a chance de eu curar, porque uma das coisas que a gente vê na síndrome de Down é que eles têm vários fatores para obstrução. Então, se são vários fatores para obstrução e eu removo um, os outros vão continuar. Então, muitas vezes, para eu tratar, eu preciso de mais de uma modalidade de tratamento, né? A cirurgia é importante, mas a gente espera que a minoria cure, que a maioria melhore, que praticamente todos melhorem, mas que a minoria cure. Doutora Anelisa, só voltando um pouquinho sobre a melatonina, em que indicação, existe alguma recomendação para se usar? Existe alguma... Quando que é indicado se usar nas pessoas com a síndrome de Down? Tem alguns estudos, que aí são coisas que não são muito da minha área, que eu não estudo. A melatonina, ela tem um poder antioxidante. Então, a única, assim, e é coisa que eu não sei te falar exatamente a indicação. Mas, assim, eu só pensaria em usar nesse momento. Então, melatonina para uma criança, por exemplo, que tem síndrome de Down e às vezes tem o espectro autista, né? Ela pode ter um déficit na produção de melatonina, mas não é a melatonina que vai
isso é importante a gente falar também, Dani. A melatonina que eu tomo, a meia-vida dela no meu corpo é de 1 hora. Então, ela ajuda, sim, a induzir meu sono, mas ela não vai ficar lá no meu corpo durante a noite. Eu tenho que potencializar que eu produzo. E crianças com síndrome de Down são capazes de produzir melatonina adequada. Então, eu vou desligar eletrônico 1 hora antes de eu dormir. Essa melatonina vai começar a produção dela, vai ter o pico lá 3, 4 horas da manhã. E aí ela vai ser suprimida quando a gente entrar em contato com a luz. Então, a princípio, a gente não pensa em melatonina para crianças com síndrome de Down em relação ao sono. Fiz essa pergunta porque foi uma pergunta de uma família. Joia. E em relação, quais são os fatores que favorecem a apneia? Então, assim, se a gente fosse pegar fatores de risco para apneia em qualquer pessoa, criança com síndrome de Down tem praticamente todos. Então, vamos começar aqui do início, né? Essa parte aqui, que é a maxila deles, é mais achatadinha. Isso faz com que o espaço do nariz e o espaço da cavidade oral deles seja bem pequenininha. É muito comum, por conta também da hipotonia e por conta desse espaço, a gente achar que a língua é muito grande, né? E a gente sabe que ela é do tamanho normal. Só que o lugar que ela ocupa é pequeno para ela. Então, é comum essa língua sair para fora e na hora que eu vou dormir, a língua é um super músculo. Essa língua corre o risco dela relaxar e cair lá para trás e ela me sufocar. As crianças têm um maior risco de ter aumento desse tecido linfóide. Amígdala, adenoide, e a gente tem uma estrutura muito parecida lá no fundo da minha língua, que são as tonsilas linguais. As crianças com síndrome de Down depois da cirurgia, crianças sem síndrome, 1%, 1 a 2% tem aumento desse tecido lingual depois da cirurgia de remoção de amígdala e adenoide. 50% das crianças com síndrome de Down vão ter aumento desse tecido. Elas têm mais risco, principalmente as pequenininhas, de laringomalácia, de traqueomalácia, que também é nessa região no canal que leva o ar para o pulmão, dele colabar. Aumento do risco de obesidade. Graças a Deus a gente tem visto assim cada vez mais, mas é uma preocupação, né? Então, se você tem 2 filhos... É uma preocupação. A gente precisa cuidar. Isso. Se você tem 2 filhos, o com síndrome de Down tem o dobro do risco de ter obesidade. Não quer dizer que ele vai ter. Por conta até da hipotonia, refluxo. Se volta conteúdo ácido do meu estômago para a minha cavidade oral, para essa região aqui de cima, vai inflamar, vai deixar o tecido mais inchado e aumentar o risco. Hipotiroidismo também. Essa secreção que às vezes os meninos têm, né? Um quadro de rinite mais difícil de ser controlado, também vai obstruir via aérea. Então, quando a gente vê o que todos os fatores que aumentam o risco de uma criança ter apneia, uma criança com síndrome de Down tem esses fatores mais... O risco dela é maior, né? Então, a gente tem que vigiar isso tudo. Uma mãe está perguntando sobre... Parece que a criança dela não tem apneia, mas acorda toda madrugada. Sim. Que pode ser isso? Então, é o seguinte, se por acaso eu já fiz o exame e realmente o exame veio normal, então ela não tem apneia, se ela acorda dificuldade de iniciar ou manter o sono, a gente chama de insônia. Em crianças, a partir de 6 meses, eu já falo de insônia. Insônia em qualquer um de nós, é lógico que assim, eu tenho que abordar várias outras questões, né? Eu não sei a idade da criança, ela colocou aí, Dani? Não, colocou não. Então, assim, se for um adolescente, tiver uma questão de ansiedade maior, alguma coisa assim, a gente tem que pensar nessas coisas, nesses transtornos psiquiátricos, mas em todo mundo, a insônia mais comum, tanto criança quanto adulto, é por maus hábitos de sono. Então, é aquela coisa que você já falou, de eu organizar o dia, de eu ter os horários. E uma coisa também que é super interessante, assim, muitos pais fazem a criança dormir, né? Então, assim, um neném não tem jeito, eu tenho que fazer ele dormir. Mas se eu preciso fazer uma criança de 1, 2 anos dormir, se eu preciso deitar com ela,
né? Se eu preciso ficar ali até ela dormir, ou então ela precisa tomar uma mamadeira. O que que acontece? Se eu, a gente falou daqueles estágios ali do sono, né? Dos Depois que eu ciclos do completo sono. isso, 1, 2, 3 e o REM, um ciclo de sono, eu superficializo o meu sono. E eu aumento o meu Uhum. risco de eu despertar. Se eu despertar nesse momento, se eu precisei lá no início da noite do meu pai e da minha mãe para me fazer dormir, por que que a gente espera que 3 horas da manhã essa criança vai conseguir fazer sozinha? Né? Então, isso também, em crianças que insônia é o que eu mais vejo no consultório. Então, é desenvolver essa habilidade, a criança ter recurso interno para ela conseguir adormecer sozinha. Porque se ela despertar depois de um ciclo, vai ser um despertar igual acontece com todos nós. Dura uns 3 segundos, eu checo, né? É interessante porque isso O é quase. ambiente. Isso veio quase que lá de trás, na época que a gente estava nas cavernas, que se eu dormisse Uhum. 8 horas seguidas, eu seria predada. Né? Então é tão interessante que nesse momento eu abro meus sentidos, eles chegam numa estrutura muito profunda no meu cérebro, que é o tálamo, mas lá tem um portão talâmico. Então ele não vai para o córtex. Eu não tomo consciência disso. Então esses despertares, eles são feitos para ser assim. Para eu despertar de um ciclo em outro, mas eu nem tomar consciência que eu despertei. Então eu preciso estimular. E as crianças com síndrome de Down conseguem. Então, uma das coisas que eu trabalho com pais de qualquer criança, né? Igual eu te falei, a maior parte do consultório é insônia, é colocar nos pais que sim, eles conseguem, né? Que as crianças conseguem. Porque também tem essa questão de, às vezes, super proteger, né? De querer ficar junto, meu neném que não vai crescer E é nunca. maravilhoso, né? E aí é difícil abrir mão disso. Mas também, assim, qual que é o preço que eu pago? Se eu Na ajudei hora ele a do dormir, despertar, para se eu retomar o ajudei ele a dormir, ciclo. não é justo, né? Eu tenho que ir lá de novo ajudar. E o É. sono pra gente é função básica na nossa vida, igual comer e dormir. Então a gente vai ficando doido mesmo se a gente não. Literalmente, Então é se a gente não importante que os dorme bem. pais saibam, né? Tenham consciência disso, que é Sim. quando for criança, E né? estimular, Principalmente, estimular a autonomia. precisa ter todos os recursos para voltar ao novo ciclo por si só, né? Por si só. Sozinhos. Isso. Exatamente. E em relação ao aparelho de alargamento de arcada Sim. dentária, Expansor. melhora a questão. O expansor, ele prejudica no momento do sono? A gente não vê prejuízo no momento do sono, não, Dani. Assim, é um negócio que no início ali da adaptação pode ser um pouquinho mais difícil. Nos momentos da expansão, né? A gente sabe que tem um incômodo muito grande. Mas isso é interessante também. Tem um estudo em síndrome de Down mostrando o efeito da expansão, mas eles não avaliaram sono, eles avaliaram cavidade nasal. E viu, né? Porque o que que acontece aqui? Meu céu da boca é arqueado, porque a minha língua ali não moldou. Como minha língua, que é um músculo, ficou mais molinho, ela ficou mais. Uhum, Então, onde ela uhum. deveria, porque você está aqui olhando para mim, a ponta da sua língua está atrás do dente. Sim. Então, a língua é um músculo que ela molda o céu da minha boca. Se eu tiro ela dali, pensa uma pessoa que tem rinite. Tá com o nariz tampado, os meninos têm a questão da rinite, mas a questão da hipotonia também. Então, tá com o nariz tampado, para eu respirar, a língua tem que descer. E aí eu tenho uma força, todos desses músculos apertando, sem a força da língua para ampliar. Então, quando eu coloco um Uhum. expansor, eu abro meu nariz. Só que, assim, não tem estudo em criança mostrando, em criança com síndrome de Down, mostrando uma melhora da apneia. Da minha experiência, eu fiz só 2 polissonos pré e pós-expansão. Melhorou muito a oxigenação, muito, mas não melhorou a apneia. Em crianças sem síndrome, foi capaz de reduzir, sim, é um tratamento que, se você considerar que a criança só tem isso, um palato que a gente chama de ogival, um palato estreito, foi capaz de reduzir apneias graves e eles seguiram essas pessoas por 12 anos e o efeito, a apneia não voltou. Mas em criança com síndrome de Down, a gente não tem nenhum estudo para, na hora que chega a família no meu consultório, para eu apostar
nesse tratamento como assim, olha, isso vai curar a apneia dele. Uhum. É difícil, né? Muitos detalhes, né? Então, muitos Mas assim, fatores que influenciam. a gente tá falando da apneia, né? Lógico que tem Uhum. inúmeros outros benefícios em relação à função, né? Para ser Sim, considerado aí quando um tratamento desse é indicado. é importante ter consciência disso. Isso. E uma família perguntou se existe posição para melhorar a apneia, alguma posição de dormir. Então, em adulto, isso é bem descrito. Que posição de barriga para cima, principalmente no adulto obeso, aumenta o meu risco de ter apneia. Então, em adulto existe bem descrito a apneia posicional. Uhum. Em síndrome de Down, em criança a gente não vê isso com frequência. E em síndrome de Down especificamente não tem nada que... tem até para adulto, terapia posicional, que você coloca tipo um bolso no pijama e coloca uma bolinha ali de tênis. Para quê? Toda hora que a pessoa tentar virar de barriga para cima, ela não conseguir. Só que a gente não tem esse dado para criança. Uhum. E a mãe que perguntou sobre a criança, ela tem 4 anos. Ela não tem apneia e acorda todas as noites. Sim. É bem Então, possível que seja o fator, né, sim. E assim, olha, 2017, a Academia Americana de Sono falou que para adulto, se você tem só insônia, se você não tem uma depressão, uma ansiedade associada, para adulto o tratamento de insônia é comportamental. Uma linha da psicologia que chama terapia cognitivo-comportamental. Então, quer dizer, nem para adulto a gente deveria dar remédio para dormir. Quem dirá para criança? Não tem nenhum remédio aprovado em termos de eficácia e de segurança. Ou seja, não tem nenhum remédio que eu vou dar e que essa criança vai funcionar. Em criança também, primeira linha de tratamento é comportamental. Se ela não tiver uma outra questão, né? Porque, por exemplo, às vezes a gente tem que levar em conta. Um refluxo é uma coisa que acontece mais durante a noite, né? Às vezes uma rinite também, quando está atacada, você pode acordar mais vezes. Mas a gente tem que considerar sempre essa parte comportamental. Uhum. Importante. Em relação, nossa, são muitas perguntas. A Depois, gente acho que você falou que vai ficar gravado, né? fica gravado, fica Depois, se assim, a gente dependendo algo que a gente conseguisse não. Hum. se a gente conseguisse. Tô vendo a Lurdinha aí dar mandar um beijo para ela. Eu vi uma live dela que ela falou que ela estava se sentindo a Ivete Sangalo. Então acho que eu não vi. Porque também é a primeira live que eu tô fazendo. Acho que quando você conversou comigo, né, Dani, eu falei que assim, ah, não, Dani, não me faz dar aula, não, tô precisando conversar com gente, Você né? falou desse jeito. Então, assim, acho que essa coisa da gente interagir, mas eu acho que é legal, às vezes, a gente passar e vendo as perguntas, para às vezes a gente começar. Porque eu acho que é outra coisa também que a gente conversou para ser um bate-papo, que é importante Isso. eu ter um retorno dos pais. Então, é uma área nova, é uma área assim que eu tenho muito interesse, muito mesmo, assim, que eu estou muito envolvida, igual a gente falou aqui no início, né? É muita paixão, né? Muita. E aí a gente vai entrando e vai conhecendo as crianças. E eu também sou apaixonada com sono, e aí a gente vê a possibilidade do sono. E aí é legal a gente entrar em contato com os pacientes, porque é outra realidade, né? Então, assim, eu tenho o meu lado aqui, que é o meu lado de ficar atrás dos exames das polissonografias, de ler artigo, de ver coisa que é feito, mas assim. E essa coisa da gente trocar é importante, né? Então, acho que se a gente conseguisse depois ver o que tem de pergunta e responder, às vezes Conseguimos. deixar até lá no 21 Conecta, né? Assim, perguntas mais frequentes, Vamos. alguma coisa assim, a gente faz. Ótimo. A doutora Raíssa falou também sobre a higiene do sono, quanto é fundamental. Sem dúvida. Então, é essas coisas da gente ter horário, né, alimentação mais leve durante a noite, evitar a luz, isso é extremamente importante. O sono a gente não consegue desligar igual desliga um interruptor, né? Eu preciso me preparar.
Então, eu preciso sinalizar para o meu corpo, porque como o meu corpo percebe que é à noite, eu preciso liberar a melatonina, que é numa glândula bem aqui atrás de onde passa meus nervos ali da visão. E é essa melatonina que vai sair falando para o meu corpo todo, assim, olha, para o meu coração para bater mais devagar, para eu ter minha descida da pressão à noite que me protege de hipertensão, para organizar, assim, avisar, porque eu estava falando isso outro dia também, alguém me perguntou em relação a dormir de dia se, por exemplo, a gente adulto inverter o horário, né? Você não consegue dormir 8 horas seguidas durante o dia, mesmo que você tenha oportunidade. Por quê? Porque o seu rim vai ter uma produção de diurese maior, você vai acabar levantando para ir no banheiro, porque você vai sentir fome, coisa que não acontece à noite. Então, o funcionamento todo do nosso corpo, e a gente precisa preparar ele para isso, né? Doutora Annelise, a gente pode começar a falar um pouquinho também sobre a saturação, a apneia, saturação, oxigenação, e depois a gente falar sobre o CPAP e os BIPAP. Ok, então vamos lá. Como a apneia, né, a gente não conceituou, mas assim, o que é a apneia? A é negação, pneia é respiração. Então, por exemplo, a gente conhece essa palavra do leigo quando você vai fazer um mergulho de apneia. Você prende sua respiração e vai lá. Só que quando eu vou ver na polissonografia, eu tenho 2 eventos respiratórios. A apneia, que é eu parar completamente de respirar, e o outro que a gente chama de hipopneia, que é muito mais comum em criança. Então, eu vinha respirando, e aí eu tenho uma redução de 30% da amplitude desse meu fluxo. Só que como consequência, como o meu corpo percebe que está fechando, meu cérebro desperta para enviar uma ativação para o meu músculo para abrir de novo. Então, isso é importante a gente falar aqui com os pais também, que a criança não vai morrer de apneia à noite. O que mata na apneia são as consequências da apneia. Então, eu vou ter essa defesa do meu corpo, meu cérebro vai ativar meus músculos para abrir, mas uma vez que está fechando, a outra coisa que acontece, eu tenho uma alteração nos meus gases. Então, se está fechando, é mais difícil eu pegar oxigênio e é mais difícil eu jogar o gás carbônico para fora. E aí, muitas vezes, por conta dessas quedas de saturação, isso é um estresse danado para o meu corpo. Meu corpo ter que manter essa oxigenação e principalmente o gás carbônico numa faixa estável. Se ele fica sambando ali, né, isso gera um estresse muito grande para o meu corpo à noite. E aí, quando eu somo aquele tempo todo de tempo que a oxigenação ficou baixa, então só o fato de variar já é ruim. Mas muitas vezes cai e vai demorar um tempo para subir. E aí eu vou ver naquela noite quantos por cento que a criança passou em hipóxia, com oxigenação baixa. Então, isso também para o organismo, oxigênio é alimento para o meu cérebro. Se eu estou oxigenando mal ali, sem dúvida nenhuma eu vou ter uma série de repercussão. E os estudos também mostram que as crianças com síndrome de Down, elas, comparando com crianças que não têm a síndrome, elas demoram mais tempo para recuperar dessa queda. Então, a chance é de que à noite passe mais tempo em hipóxia, com uma oxigenação baixa. E aí vai trazer uma série de prejuízos. A gente falou da questão do tratamento cirúrgico, né? Que é o primeiro, que assim, a taxa de cura é baixa, mas a espera é que haja uma redução aí de 50% da apneia. Mas a grande maioria das crianças nos estudos vão acabar indo para o CPAP. O que é CPAP? Então, CPAP é uma sigla em inglês que é uma pressão contínua na minha via aérea. Então, quem descobriu o CPAP foi o contrário do aspirador de pó. Foi exatamente assim que ele descobriu. Então, em vez de puxar, vai jogar um ar lá para dentro. E aí, pensa um balão vazio que você vai encher ele de ar. Enquanto tiver ar lá dentro, o balão não vai colabar. Então, a ideia do CPAP é eu pegar essa via aérea que manda o oxigênio ali o ar para o meu pulmão, preencher ela de ar, para que mesmo que a língua, por exemplo, relaxe muito, ali está ocupado de ar e a língua não vai cair, não vai desabar, não vai me sufocar. Então, a ideia do CPAP é essa. A gente viu que a maioria, então, das crianças vão para o CPAP. Aí a gente tem um desafio em relação à adaptação.
né? E aí eu te conto que, assim, que é aquela coisa que eu também tento me convencer com as coisas que eu leio, porque também tem muito pouco estudo, mas os estudos que tem, eles mostram uma adaptação acima de 70% nas crianças com síndrome de Down. Então eu tenho que acreditar que as crianças vão conseguir. Eu tenho que acreditar. E E aí... convencer as famílias disso. Então... 70%. Dani, é engraçado que quando a gente começou a falar, então, de apneia aqui em Belo Horizonte, né? A minha maior tarefa era conseguir convencer as mães que as crianças sim conseguiam fazer a polissono. Falava assim, nossa, esse exame é muito chato, como que ele não vai conseguir? E o que eu falo é o seguinte, se uma mãe está falando que a criança não vai conseguir, para tudo. Não é Já não só consegue. Não é só mãe de criança com síndrome de Down. Se você definiu para o seu filho que ele não consegue, desiste. Então, a primeira coisa é trabalhar essa mãe. Se essa mãe... E é muito interessante, assim, tem muita gente que chega no consultório e fala assim, não, doutora, ele vai conseguir. Eu sei que ele vai conseguir. Então, você olha na postura da mãe, sabe? Assim, a coisa. E é lógico que, assim, gente, a gente se protege. Então, todo mundo aqui que é ser humano, né? Você já está ouvindo aquele tanto de coisa que seu filho não vai fazer, porque ele não vai conseguir, ele não vai fazer isso, não vai... Então, muita coisa, às vezes, você mesmo não vai nem tentar para você não frustrar. E aí, se por acaso ele te surpreende, que ótimo que ele te surpreendeu. Mas esse olhar dos pais para o filho, assim, filho, você consegue. E isso também, assim, não é criança com síndrome de Down. Todas as crianças que chegam no consultório, eu trabalho esse olhar. Por exemplo, uma mãe que fala assim, só dorme no peito. E que aí você tenta assim, olha, vamos começar a reduzir essa associação? Vamos tentar, em vez de fazer dormir no peito, só no colo? Aí tem mãe que olha e fala assim, não vai conseguir. Então, assim, para tudo. Vamos primeiro conversar, assim, por que você acha que ele não vai conseguir, né? Então, assim, eu tenho que acreditar que a criança vai conseguir. E pelas coisas todas das consequências da apneia, aquilo que eu te contei, eu não acho justo uma criança com síndrome de Down ter apneia. E aí, para você ter uma ideia, assim, uma consequência que é relatada na literatura simples, que eles têm uma redução de 9 pontos no QI verbal. É tão desafiador, né? Assim, as crianças elas vão para a fono desde o início para falar. Tem a questão da hipotonia, que a gente precisa dessa língua também, reconhecer a posição dela para emitir o som que eu entendo, né? Mas, assim, você pensar numa criança que tem um QI aí, né, menor, pela deficiência, talvez menor que 70, você pensar em você perder 9, é muita coisa. Então, primeiro isso. E aí, só que assim, não basta, é aquilo, né? A gente vai colocar no CPAP, e o CPAP ele tem uma pressão que varia de 4 a 20. E não é a mesma para todo mundo, né? Então, tem criança que... Eu tenho criança com síndrome de Down que está com uma pressão de 4,8 sem apneia. E eu tenho criança com pressão de 9 sem apneia. Então, a gente não consegue falar assim, olha, pelo peso, pela altura, a gente não tem isso definido. Isso é muito individual. Então, além do início do tratamento, a gente tem que primeiro ver essa questão da adaptação. Se a criança vai aceitar a máscara, vai aceitar a pressão. E eu prefiro olhar, e eu vejo isso no consultório, assim, elas me surpreendendo, e eu sempre olho para elas como que é possível. Mas aí eu te conto também, assim, onde eu tenho mais taxa de sucesso? Nas crianças acima de 7, 8 anos. Nas menores de 2 anos é muito difícil, que aí entra nessa questão também, né, do que a gente já falou da prevalência, da gravidade nessa idade. Mas aí a gente tem que ir aos pouquinhos ajustando essa pressão. Então, assim, eu ajusto essa pressão a cada 0,2. Então, às vezes eu comecei com 6, aí daqui a pouco eu tô com 6,2, porque eu também não posso colocar isso muito alto, né? Eu também vou desorganizar o centro respiratório da criança. Então, é aos pouquinhos que a gente vai ajustando. E aí é um tratamento que os pais têm que estar envolvidos. No início, a criança vai acordar, vai tirar. Às vezes, no início, antes de eu melhorar o sono, eu vou piorar o sono, né? Então, a gente tem que... Não só da criança, da família inteira, né? Principalmente da família, né? Porque, às vezes, era uma criança que dormia ali, tinha apneia,
não chamava os pais e os pais conseguiam dormir a noite toda. E aí, assim, o CPAP ele não tem barulho nenhum, a pressão, quando ele está bem colocado. Mas se ele solta, vem aquele... E ele vai te acordar, né? Se a criança também arrancar, vai te acordar. Você também vai ficar preocupada com aquilo tudo que é muito novo. Mas, assim, eu tenho algumas crianças que chegaram com indicação de remédio que neuro prescreveu desse tipo sossega-leão. Porque o comportamento estava agitado, porque a criança estava muito teimosa, muito desobediente, e que começou tratar, que começou a dormir, né? Começou a dormir, gente. O dia que você não dorme, não chega perto não, né? Aí aquela criança tá dormindo Sai mal de aqueles baixo. dias todos, né? Aquela coisa desafiadora. Então é a gente pensar que a gente tem condição de melhorar e assim, uma criança que estava para ir para remédio por conta de comportamento e ela começa a dormir bem e melhora o comportamento, isso é assim, não tem preço. Não tem preço. Uma família perguntou a questão de perceber os movimentos até em bebê, porque você falou de vários possíveis avaliações que a gente pode fazer no movimento da criança. O movimento de bebê é o mesmo? Não, quando é muito pequenininho, né? Por exemplo, a criança começa a rolar, uma criança típica por volta de 4 meses, né? Mas às vezes o que a gente vai ver é chute de perna, uns espasmos. Não seria exatamente o mesmo movimento, mas assim, a gente vê que aquele sono não é tranquilo. Um sono tranquilo é um bom sinal. Maravilhoso essa conversa, doutora Anelisa. O que mais que a gente poderia abordar, que a gente ainda não falou? A gente precisa acolher essas famílias, né, que sentem essa dificuldade. Primeiro, a dificuldade de fazer a polissonografia, que é desafiante, e ao mesmo tempo a gente precisa acreditar. E poucos Segundo, lugares que fazem, Dani. E isso relatado sim, não só no Brasil, mas em artigos dos Estados Unidos, inclusive. é mesmo. Esse ano, 2000, não, acho que o artigo é do ano passado, de 2019. Saiu um estudo, mas com muito poucas crianças, acho que por volta de 20, fazendo exame domiciliar. Então, isso é uma coisa importante também para a gente falar que, pela Verdade. Academia Americana de Medicina do Sono, crianças e adolescentes menores de 18 anos não podem fazer exame em casa, porque não é um exame confiável. Ali vai sair sensor, o exame vai... né? Porque o que acontece? Toda vez lá no laboratório, a técnica está assistindo o seu exame. E aí soltou lá o aparelhinho do oxímetro, né? Ela viu que zerou lá, que o negócio está com a onda ruim, ou então que está oxigenando mal, e ela vai lá para reposicionar. Mas com aquele tanto de sensor a criança em casa, a chance de uma coisa soltar e a gente não conseguir fazer o exame é muito grande. Então a recomendação é que seja feito, mas aí esse estudo ele fez mais com poucas crianças, um estudo da Turquia, inclusive, falando que talvez fosse possível esse exame, né? No Reino Unido é um pouquinho diferente o protocolo que a gente não falou. Eles fazem até chegar a 4 anos, eles fazem uma oximetria noturna anual. Uma obrigatoriamente antes de 1 ano de idade. Mas a oximetria, que é só medir a oxigenação da criança ao longo da noite, ela também tem, se ela vem muito positiva, ela ajuda a gente. Mas se ela vem negativa, se ela vier negativa, obrigatoriamente eu tenho que levar essa criança para polissono. Então, é um exame que não né, assim, que também não dá muita resposta para a gente. Então, realmente tem essa dificuldade. Já começa aí a dificuldade, né? De se fazer o exame, né? O exame. E algumas pessoas perguntaram se você faz, e se você faz em adultos também. Então, eu no laboratório que eu trabalho, eu tenho um leito de criança e um leito de adulto. Então, pelo título de medicina do sono, eu estou autorizada a atender adulto e criança. Só que, na minha prática, como a minha base é pediatra, o que eu entendo é de criança. Então, dentro do meu consultório, eu só atendo criança. Alguns casos de adultos jovens, mas assim,
bem selecionados mas assim, eu me sinto mais à vontade pela minha formação em atender criança. Mas exame de adulto é, inclusive, bem mais fácil que exame de criança. Então, o exame de adulto é Interessante. tranquilo. Muito mais fácil. Aham. Um cérebro mais não está crescendo, é tudo muito parecido. Não, não, né? Até para fazer assim, você não tem que negociar nada, porque criança você tem que levar aquela coisa lúdica, né? Inclusive, isso também é uma coisa interessante, Dani. Quando eu tive num estágio que eu fiz em Harvard, tinha um livrinho lá para crianças com síndrome de Down, para prepará-las para o exame. E esse preparo começa um mês e meio antes da data do exame. E aí eu tenho fotos muito legais também de crianças montando o boneco com sensor, com os esparadapinhos, e aí eles tolerando ficar. Então é legal para quê? Também para a criança chegar lá, se por acaso tiver a oportunidade de visitar o laboratório, para a criança já chegar lá e já sentir segura, e ela saber o que vai ser feito, né? E não, ok, vai colocar aqui um esparadrapo no meu micropore na minha testa, mas eu sei que isso não dói, eu já fiz isso na minha casa. Já testou, já experimentou? Isso. Da importância da equipe multidisciplinar, né? A gente pode envolver uma TO para poder fazer essas atividades, essa preparação. Tanto na adaptação do CPAP, quanto nessa preparação. Medicina do sono, a gente não faz nada sozinho. Então, você precisa de uma avaliação do dentista, uma avaliação da fono, uma avaliação da TO, uma avaliação do otorrino. Então, isso é muito legal. A medicina do sono conversa com muitas áreas médicas e não médicas. Psicologia. Psicologia comportamental, né? Eu também. Sim. E o que você falaria para uma família do tipo, já usa o CPAP há mais de 2 anos e a criança continua acordando todas as noites, retira a máscara, isso com muita frequência. A família, então, assim, quase desistindo, angustiada com a situação. Eu tenho um menino que eu comecei a atender agora aqui na quarentena, que ele usando o CPAP, ele está fazendo a mesma quantidade de apneias que ele fazia sem o CPAP. Você não vai dar certo. Para eu conseguir usar, eu tenho que me sentir melhor. Eu, com aquele negócio e ainda fazendo apneia, não vai dar certo. Então, eu tenho que associar aquele negócio com uma coisa boa. Então, primeira coisa, fazer um controle para ver se essas apneias estão adequadas. Né? A apneia de adulto é diferente de criança. Então, a apneia para criança ela tem que estar abaixo de 1 por hora. Acima de 1 por hora num cérebro em desenvolvimento, isso já é muito ruim. Tá? E aí, o que eu falo com os pais também para a gente pensar muito, quando a gente começa a tratar, ótimo, tem uma outra criança que eu tô acompanhando que de cara começou a usar 9h30, que eu comecei também nessa quarentena. Então, maravilha. Mas tem um que tá usando lá 1 hora e ainda não tá adaptado com essa questão da pressão. E aí o que eu falo é o seguinte, pensa no copo meio cheio. Pensa o seguinte, usou 2 horas, usou 4 horas, foi 2 horas, 4 horas sem apneia. Aos pouquinhos eu vou aumentando isso. Então, não é um tratamento igual, por exemplo, uma vacina, que eu vou segurar a criança, vai dar a vacina e pronto. A criança, ela tem que estar junto ali, envolvida com o tratamento. Porque se ela ficar com aquilo, ela não quiser, ela precisa ficar 9, 10 horas com aquilo. Então, foca no copo meio cheio e não basta só a gente iniciar o CPAP. A gente precisa ter essa pressão bem ajustada para que a criança sinta os benefícios do tratamento. E a gente pode experimentar com ela acordada? Isso é uma coisa legal também. Então, no consultório... Ou colocar enquanto a criança está dormindo? Como que funciona isso? Colocar essa adaptação? aquilo que a gente falou. Tem sono leve e profundo, tem despertar no meio do ciclo. Se você esperou ela dormir profundo e colocou aquilo nela, na hora que ela superficializar o sono dela, ela vai acordar assustadíssima. E vai tomar uma raiva daquele negócio ali, então... tem que colocar na hora da rotina do sono. Deitei com ela, contei uma historinha e isso. Agora, lá no consultório, eu testo primeiro como que a criança aceita. Então, tem criança que às vezes nem aceita a máscara. Tem criança que aceita a máscara, mas na hora que a gente põe a pressão não aceita. Tem criança que eu coloco lá de cara, fica ali 30, 20 minutos acordado com aquilo tranquilo. Então, dependendo da dificuldade... Doutora Nelisa, nossa live vai encerrar um pouquinho e a gente volta. Tá? Para se despedir, para a gente finalizar.
Tranquilo. Mas eu continuo E falando ou não? Pode, 14 segundos, já vai logo, Tá, logo então encerrar. assim, se a criança não aceita, começa a colocar com ela de dia associado com uma atividade que ela gosta. 30 segundos,